Uso e abuso de expressões subjetivas, valorização da cor e da luminosidade, apreensão do instantâneo e fidelidade às sensações. É o impressionismo na literatura, o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Escola de pintura surgida em 1874 na França e representada principalmente por Monet, Degas e Renoir, o impressionismo valorizou a impressão pura e a percepção imediata, com seu caráter fragmentário e fugaz. Os artistas passaram a se interessar mais pela cor e pela luminosidade e deram preferência às cenas ao ar livre. Em 1879, a designação foi transposta para a literatura, qualificando romances que investiam no estilo pictórico, utilizando meios renovadores para sugerir impressões imediatas. Exemplos do impressionismo na literatura aparecem em obras de escritores brasileiros como Raul Pompeia e Manuel Bandeira, e de outras nacionalidades como o irlandês James Joyce, o francês Marcel Proust e o português Eça de Queiroz, entre outros. Para saber mais sobre o movimento artístico que surgiu na pintura e influenciou todas as outras artes, nós vamos conversar agora com Vitor Hugo Adler Pereira. Ele foi professor na Faculdade de Letras da Universidade de Nantes, na França, e hoje leciona Teoria da Literatura no Instituto de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vitor Hugo, o que de mais significativo o impressionismo trouxe para as artes e para a cultura em geral? Pode-se dizer que o impressionismo colocou em questão uma forma de visibilidade. O que a gente entende por isso? É uma concepção do visível, em que se tinha uma crença de que havia uma exatidão controlada pela razão no que se observava do mundo, na experiência visível do mundo, né? Na constatação, então, da realidade das coisas. E o impressionismo, então, vai valorizar uma outra forma de apreensão em vários planos, né? Ou em várias manifestações culturais e artísticas. Vai valorizar a sensação, né? A percepção sensorial do mundo. Tá, entendi. Agora, na prosa literária, que características nos fazem reconhecer mais imediatamente o impressionismo? Na prosa literária, é uma prosa que valoriza, então, como na pintura, né, essa dimensão sensível. Artistas, então, que partem de uma descrição, por exemplo, de um local e tentam recriar uma atmosfera que predomina nesse local. Essa é uma experiência que vem desde o Balzac, já de alguns românticos mais maduros, né, como Balzac, mas que ela vai se desenvolvendo e ela acaba chegando a ser acusada de transformar os homens, as pessoas humanas, né, os seres humanos, em coisas. Tal o interesse pela percepção do mundo, sensória. Então não haveria mais homens e coisas. O olhar do artista seria uma câmera que capta sensações e também as pessoas que estão colocadas na cena, elas são captadas no meio de coisas, com igual valor, com igual peso ao das coisas. E essas características são usadas ainda hoje, correntemente, ou são ultrapassadas, nenhum autor usa mais, os contemporâneos assim, abandonaram, deixaram de lado ou não? Muito boa essa pergunta, porque nós somos todos herdeiros dessas experiências. E alguns artistas contemporâneos, eles levam ao extremo essas tendências, até experimentam, reatualizam essas experiências. E entre nós, grandes artistas modernistas andaram frequentando uma ou outra dessas experiências, às vezes numa mesma obra. Ainda na prosa literária, nós podemos falar de autores impressionistas
ou somente de obras impressionistas, como um conto ou um romance? Acho que você pode detectar uma tendência num escritor ou numa fase de sua obra a ser mais vinculado a tal ou tal direção. Nas artes plásticas isso é mais fácil. Na literatura isso passa por mecanismos muito mais complexos. Mas a gente pode dizer isso. E na poesia isso é muito evidente. Quais os escritores do Brasil seriam os mais citados quando a questão é impressionismo na literatura? A gente pode ver esse tipo de experiência na Clarice Lispector, principalmente nas primeiras obras da Clarice Lispector, né? Ela tem um romance chamado Cidade Sitiada, né? Que é um romance de sensações, né? A ação é muito restrita e é uma mulher que, inclusive, a característica dela é o olhar para o mundo, né? E é narrado em terceira pessoa, mas esse narrador ele cria essa empatia, essa relação com essa mulher que praticamente está limitada no seu viver, nas suas experiências, então ela olha, e o romance todo é muito marcado, então, por impressões de uma cidade, né, do interior, que é chamada por ela São Geraldo. Curioso que ela fez esse livro na Suíça, né, um lugar também que talvez ela se sentisse restringida nos movimentos. Né? E deve ter tido assim, as informações que naturalmente, naquele momento, a tocaram, né, a estimularam a esse tipo de olhar para o mundo. Impressionismo, Paris e a Modernidade. É o título da exposição que traz pela primeira vez ao Brasil uma seleção de 85 obras-primas do acervo do Museu d'Orsay. A mostra, que apresenta trabalhos de alguns dos maiores gênios da pintura ocidental, é uma das mais visitadas da história do CCBB Rio. Quem garante é Marcelo Mendonça, gerente-geral da instituição. Vamos ver a entrevista. Trazer pela primeira vez ao Brasil 85 pinturas do Museu d'Orsay é o grande feito da exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade, com obras de mestres como Cézanne, Monet, Manet, Renoir e Courbet, entre outros. Influenciado pelas descobertas da fotografia, o movimento impressionista apresentou traços indefinidos, pinceladas ágeis e efeitos óticos inusitados, rompendo de vez com as regras da pintura realista. Marcelo Mendonça, gerente-geral do CCBB do Rio de Janeiro, garante que a logística envolvida para a exposição é bastante complexa e que, para efetuá-la, contou com o cuidado de centenas de profissionais, entre brasileiros e franceses. Marcelo, essa exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade é o maior projeto da história do CCBB? Olha, é um dos grandes projetos do CCBB. Já são 23 anos fazendo grandes projetos internacionais. Aí eu vou citar Surrealismo, Arte da África, Paris 1900. Mas esse é um dos projetos em termos de logística que mais requereu esforço, tempo de negociação, que a gente considera como um marco na história de atuação do CCBB, sim. Bem, a exposição tem 6 módulos, Sim. É isso? E ela começa com as mudanças trazidas pelo progresso. Quer dizer, Isso. o impacto dessas mudanças na vida do parisiense, as transformações na cidade mesmo, estão bem representadas ali? Estão bem representadas. O recorte da exposição foi justamente esse. Contar, não só trazer o movimento impressionista e mostrar, né, tanto os impressionistas quanto os pós-impressionistas, mas contar como é que era Paris nesse tempo. Né? Porque Paris, de fato, era um espaço de congregação de artistas, é uma cidade emblemática em termos das inovações, da modernidade, que atraía todos os artistas do mundo inteiro para lá. Né? Que depois de algum tempo, até esse magnetismo todo de Paris se inverteu, porque alguns pintores quiseram um pouco de alívio disso, dessa modernidade toda, dessa pressa, dessa fumaça, né? E foram para o campo. Marcelo, o segundo módulo parece que tem as telas mais importantes da exposição, não é? Tem o Tocador de Pífaro de Manet, que é a vedete
da mostra e que foi uma tela até rejeitada, meu Deus, pelo Salão de Arte de Paris e hoje é assim um patrimônio da França. Exatamente. Ela representa um marco, né, no movimento impressionista e esse movimento, esses pintores, eles começam sendo rejeitados, né? Com o advento da fotografia, o que, né, não era mais retratar a realidade, era retratar o que você estava sentindo e vendo, era o instantâneo, era o movimento, era a fumaça que saía da locomotiva na estação. E aí, no início, a crítica não entendeu muito bem esse movimento, né? O tocador de pífaro retratava uma criança desconhecida, um jovem desconhecido, quando até então você retratava os grandes feitos, as cerimônias oficiais, os heróis nacionais. E ali nessa sala tem as Moças ao Piano, que é um quadro bem significativo, não é? Do impressionismo. Qual que você gosta mais? Olha, é difícil, porque a cada momento que eu entro na sala de exposição, eu vejo um novo quadro que eu começo a ser meu novo preferido. De fato, o que você disse, o tocador de pífaro, ele é quase um ícone que a gente usou para a exposição. Mas aqui no Rio de Janeiro, aconteceu um fato interessante. Nós fizemos uma enquete, junto aos nossos fãs no Facebook, de qual que seria a imagem para a capa do folder de programação do CCBB. E aí as Jovens ao Piano do Renoir ganhou. Então ela virou quase que um segundo ícone para o Rio de Janeiro. Esse é lindo o quadro. E aí a gente vai descobrindo outras, né? No próximo bloco... O Manuel Bandeira, ele foi um grande experimentador de usos da poesia. E ainda... O público quer experimentar, não quer só ver, quer apreciar. Ele quer também levar um pouco da exposição com ele.